Terceiro ano do ensino médio, sejam todos bem-vindos. Eu voltei aqui para fazer novamente, né, voltar a fazer as correções, porque eu acho muito importante que a gente possa entender com palavras claras este período, né, que na opinião de muitos historiadores é um período que precisa ser classificado o mais claramente possível para a gente não confundir. Eu estou falando dos partidos, das políticas totalitárias que surgiram ali na década de 20 e 30, principalmente na Itália e na Alemanha. Eu estou falando de fascismo e nazismo. Não confundam essas duas palavras, pois elas não são a mesma coisa, né? Tanto que eu comecei aqui no PET, vocês podem muito bem ver ali, ó, né? Fascismo e nazismo são coisas completamente diferentes, né? O fascismo é entendido como política, é entendido como um pensamento político. O nazismo nada mais é do que os representantes do partido nazista, que tinham pensamentos também fascistas. E os dois são totalitários, né? Que é um sistema político empregado por pessoas com pensamentos fascistas, né, que tem um domínio absoluto de uma pessoa ou do partido sobre a nação que nós estamos falando, mais precisamente da Itália e da Alemanha. Vamos lá ler o que caracteriza o totalitarismo, né? Dentro do totalitarismo, a pessoa ou o partido político no poder controla todos os aspectos da vida política e da vida privada por meio de um governo abertamente autoritário, tá? No caso da Itália, nós vamos ter o partido fascista e no caso da Alemanha, nós vamos ter o partido nazista, tá? Só que o partido fascista ele vai vir de uma criação, de uma ideia que Mussolini teve lá para o Partido Socialista. Não se enganem pelo nome socialismo. Essa ideia de socialismo e fascismo ser de esquerda já é uma ideia já derrubada pela história, tá, gente? O fascismo, ele vem do Partido Socialista por estar ligado aos trabalhadores da Itália, mas nada tem a ver com os comunistas lá da Rússia, né, com as ideias comunistas, ideias marxistas. Tanto que o fascismo vai tomar como frente a batalha contra o comunismo, né? A batalha contra a ideia de Karl Marx, ok? A palavra fascismo, ela vem do italiano factio, né? Que significa feixe, grupo, e por isso tem essa conotação, tá bom? Então, para falar que a palavra nazismo vem de nazi, né? Que é a sigla do Partido dos Trabalhadores Alemães, né? Por isso nazi. Firmeza, mas vamos direto às perguntas para a gente não perder tempo aqui e conseguir corrigir. Então peguem aí o lápis, peguem aí a borracha que você, tomara que não, mas se estiver errado você apaga aí para corrigir e assim ter um entendimento maior. Principalmente vocês estão no terceiro ano e estão lidando com uma questão tão importante dessa que é certeza. Certeza que vai esbarrar em algum Enem da vida, firmeza? E é interessante também vocês saberem do contexto, das ideias que foram criadas para que vocês possam defender a sua liberdade política de hoje em diante, já que se você não sabia. E se sabia, parabéns. Atividade número 1, nós temos aí um texto de apoio sobre o que é totalitarismo, né? E depois no texto 2 nós vamos ver o crescimento do fascismo em marcha na Itália, tá? Antes de falar para vocês ler as atividades, eu quero falar algumas características, como por exemplo, característica do pensamento fascista, tanto de Mussolini na Itália como de Adolf Hitler na Alemanha. Para quem pensa que teve só esses dois, não, nós tivemos mais, né? Nós tivemos Hideg Tojo, nós tivemos Salazar em Portugal, nós tivemos Franco na Espanha, todos com uma ligação fascista na cabeça, né? Gente, fascismo é crime, nojento, preconceituoso. Vamos lá, que tipo de pensamento é esse? Esse é um pensamento xenofóbico, tá? É um pensamento que vai liberar preconceitos raciais por conta de pessoas de outras nações, de outros países, tanto que na Alemanha Hitler vai promover o Holocausto, né? 6 milhões de judeus serão mortos
durante o governo nazista na Alemanha. E na Itália não vai ser diferente, claro que não na mesma proporção, mas Mussolini vai perseguir comunistas, vai perseguir ciganos, homossexuais, africanos, né? Porque a Itália, ligada ali no mar Mediterrâneo, é uma cidade e nas suas cidades portuárias nós vamos ter muita circulação de pessoas de diferentes raças, de diferentes nacionalidades. E a partir de 1919, mas mais um pouco, 1921, Mussolini vai começar a tocar o terror e vai promover, então, com mais de 50 mil pessoas, a marcha de Roma, né, onde as ideias fascistas vão ser liberadas à massa italiana. Então, o fascismo também tem características de ser anti-esquerdista e apoiar o Estado capitalista. Nós não vamos classificar o fascismo como capitalista, tá? Por alguns fatores, como, por exemplo, o unipartidarismo e alguns meios políticos de fechamento de Estado e tudo mais. Mas o fascismo é classificado como um sistema de ultradireita, tá? Por ter apoio do capitalismo. Firmeza? É muito importante que vocês saibam disso. E não se esqueçam, é um tipo de sistema que foi abolido no final da Segunda Guerra Mundial, tá? Com a derrota da Itália e da Alemanha, e que nós precisamos lutar por qualquer pensamento fascista, seja ele de cunho xenofóbico, preconceituoso, racista, enfim. Qualquer tipo de preconceito deve ser denunciado. Firmeza? Vamos à pergunta. Número 1. Por qual motivo os governantes da Itália... Por qual motivo o governante da Itália, Benito Mussolini, escolheu o fascismo? Gente, voltando aqui, ó, nas ideias, vamos só falar de uma coisa que não está no texto. A Itália estava derrotada. Tudo bem que lá na Primeira Guerra a Itália sai, né, ela vira de lado ali em 1915 para 1916, mas a Itália sai devastada. Então, quer dizer, ela está humilhada. A ideia fascista, ela vem de uma ideia de muitos comunistas chegando, né, na Itália e disseminando as ideias de Marx. A ideia fascista é a ideia de que várias pessoas de várias nacionalidades chegam na Itália e começam a se misturar. Então, Benito Mussolini vai criar um grupo seleto ali, ó, né, o Partido Socialista. Como eu pedi para vocês não se enganarem pelo nome do socialismo. Nada tem a ver com a esquerda, tá? Mas esse partido vai vir de um termo aqui, gente, ó, Facti Italiane di Combattimenti, que traduzindo para o português, grupo, né? Factio é grupo. Grupo de italianos de combate. Olha que perigoso. A criação do fascismo vai ser para combater as ideias de miscigenação, né, de várias pessoas ali, de várias nacionalidades, e a ideia marxista que estava aí sendo defendida pelos comunistas que chegavam na Itália. Então, basicamente, esses são os motivos de Mussolini criar a ideia fascista. Firmeza? Lembrando que é uma ideia política, né, gente? Vamos lá. Qual foi a base do fascismo e quais pontos eles tinham em comum? Ah, tá no texto também, né? Ali, ó. A base do fascismo era formada por indivíduos de classe média e que tinham 3 pontos em comum, né? A oposição à democracia liberal, forte nacionalismo e ódio ao comunismo. Vamos lá, vamos classificar o que seria uma oposição à democracia liberal. O que é democracia liberal? É que cada um faz o que quiser da cabeça. O liberalismo, ele preserva a liberdade individual, política, social das pessoas. Tá? Essa ideia começou lá no século XVI, século XVII na Europa, com o iluminismo, né? O liberalismo econômico fala da liberdade econômica das pessoas. Então os fascistas eram contra isso. Depois, todo fascista ele tem um nacionalismo de vangloriar a sua nação acima de tudo. Tudo não é nacionalismo, é um pouquinho diferente de patriotismo, porque todos nós somos patriotas. Mas a partir do momento que você fala assim, o Brasil é melhor que a Argentina e todos os argentinos são sujos e não prestam e devem morrer. Aí
Aí você está elevando o seu nacionalismo sobre os argentinos. Então, essa ideia é uma ideia criminosa e que os fascistas tinham de vangloriar a Itália como os italianos são, que os italianos são os melhores. Hitler também vai ter essa ideia lá na Alemanha, né? Com a raça ariana. E por último, ódio aos comunistas. Como vocês sabem, o termo comunista vem da divisão, né, em comum, da divisão das riquezas, enfim. É um termo criado, é um termo pensado. Existem alguns relatos de Platão lá na Grécia, mas ele foi instituído pela filosofia de Karl Marx e Friedrich Engels na Alemanha no século XVIII para o século XIX, tá? Mais para o século XIX ali, nos idos de 1800. E ele se espalhou para o mundo até chegar na Revolução Russa, tendo liderança ali dos bolcheviques, de Lenin, Stalin e Trotsky. Tá? Essa ideia comunista é uma ideia de abolir o Estado e fazer a repartição da riqueza em partes iguais e que os trabalhadores teriam, na teoria, o domínio do poder. Firmeza? Então, esses são os pontos em comum das bases daquelas pessoas que apoiavam o fascismo. Continuando, descreva como o Partido Fascista chegou na Itália. Gente, olha para vocês verem. É interessante a gente falar das principais características e da chegada, porque primeiro lá, ó, acompanha comigo, era Partido Socialista. Depois virou um grupo, né, que se denominou em 1921 como Partido Fascista, elegendo 35 deputados para o parlamento e 200 mil filiados, tá? Com uma ideia contra o liberalismo, uma ideia anticomunismo, uma ideia nacionalista de elevação da nacionalidade italiana. Muita gente classifica o povo italiano como culpado, mas na verdade não é bem assim. Na verdade, a Itália, como eu já disse, estava devastada por conta da Primeira Guerra. E o que Mussolini usou? Usou da fraqueza do povo, né, para colocar ideias na cabeça de reerguer a Itália. Da mesma forma que o Hitler acusou os judeus, perdão, que Hitler acusou os judeus pelo fracasso da Alemanha. E assim, os alemães, não eram a maioria não, mas os alemães que estavam ligados à política começaram a apoiar Adolf Hitler. E assim vai ser com o Partido Fascista. Em 28 de outubro de 1922, colocaram 50 mil pessoas vestidas de camisas pretas em Roma para proclamar, então, o nome de El Duce, ou somente Duce, a Benito Mussolini. E assim chega ao poder o fascista Mussolini e o Partido Fascista na Itália. Tá? Então é só um resumo, mas se vocês forem verem bem, a caminhada começou bem lentamente. Desde 1914, 1919, com o grupo criado, né, o grupo de fascistas, ou, né, os combatentes, até 1922, com a Marcha de Roma dos Camisas Pretas. É importante vocês pesquisarem, porque todas as vezes que tem uma ideia fascista, é muito comum as pessoas fazerem símbolos, criarem símbolos, como por exemplo, o símbolo do fascismo era um feixe de bambu com um machado. O símbolo do nazismo é uma suástica, tá? Os fascistas se vestiam de preto, os nazistas se vestiam de roupas pardas, né? E é importante a gente saber desses símbolos, porque são esses símbolos que vai fazer a cabeça das pessoas na Itália e na Alemanha. Eles servem como lavagem cerebral para as pessoas reconhecerem facilmente aquele poder ou aquela ideia. Uma das ideias de Mussolini que influenciou Adolf Hitler é a frase: tudo dentro do Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Enfim, ele está falando aí dos FACT, né, do grupo fechado que a Itália viria a ser a partir da Marcha de Roma. Continuando, atividade 2. Tem aí um texto de apoio que vocês vão ler, né, para fazer. Explique por que o movimento nazifascista é definido pelo autor do texto como um movimento contra-revolucionário. Gente, o autor do texto, ele vai dizer
que é contra-revolucionário porque os capitalistas já estavam contra os comunistas. E revolucionário neste período são os trabalhadores comunistas, né? Os trabalhadores de esquerda. Por isso, os fascistas, né, no caso aí, os nazistas com pensamento fascista, vão surgir com um acordo em comum com os capitalistas para lutar contra esses revolucionários. Por isso, é um movimento contra-revolucionário, né? Já vai ser um movimento forte, mas que nessa parte a classe trabalhadora é a classe revolucionária. E o fascismo, na Alemanha, chamado de nazismo, vai ser um movimento contra-revolucionário. E aquilo que eu estava dizendo, olha aqui, ó. Camisas negras, Mussolini. Camisas pardas, Hitler. É importante saber desses símbolos que ele usava. E o pensamento fascista chegou no Brasil, tá? Com os camisas verdes. Mas nós vamos estudar isso ainda na era Vargas. O movimento fascista chega aqui no Brasil, gente. Firmeza? Vamos lá. Atividade 3. Tem mais aí um texto para vocês lerem, um texto de apoio. Vamos lá. Podemos afirmar, segundo o autor, que o sucesso do fascismo se deve exclusivamente a uma conjuntura política ou econômica. Por quê? Gente, é uma conjuntura política que vai mexer com a moral das pessoas, tá? Primeiramente, é uma conjuntura política. Observem bem. Vamos lá, ó. Segundo, né, o escritor Wilhelm Reich, ele fez observações como, por exemplo, nas tradições educacionais, que são fortemente repressivas, tá, sobre a burguesia e sobre o papel de que essa educação desempenhava na formação de indivíduos dóceis, recalcados, sem espírito crítico, fácil de recrutar para as fileiras das organizações fascistas. Ou seja, é uma conjuntura política, eles não querem pessoas críticas, tá? O fascismo, ele tem como essa base, se tiver alguém que critica, essa pessoa vai ser logo eliminada. Eles querem pessoas que possam trabalhar nas ideias. Que ideias são? São ideias de ódio, ideias violentas, ideias que vão contra a igualdade, né? E essas pessoas, quanto menos críticas, melhores, porque são mais fáceis de recrutar, são mais fáceis de moldar. Firmeza? Por isso que é exclusivamente uma conjuntura política. E terminamos aí a nossa correção da atividade da semana número 1 do PET de História, do PET número 3. Firmeza? Espero que vocês tenham entendido. Fiquem bem. Até a próxima.